Olá pessoal, graça e paz seja com todos vocês. Este é o primeiro vídeo que estou gravando no ano de 2025. Portanto, neste momento quero desejar a todos vocês um feliz ano de 2025 com bênçãos imensas da parte do Senhor nosso Deus. E o motivo também de eu não ter produzido vídeos nos últimos tempos aí, nas últimas semanas, é que eu estava nos Estados Unidos, visitando a minha família, minha filha, meu genro e o meu neto também, o Tiago, que agora está com um ano e 8 meses aproximadamente. E a minha interação com ele foi assim um massacre. Aquele menino destruiu a minha reputação de homem sério, de homem austero, né? Porque eu e ele viramos dois amiguinhos de infância, com a única diferença que a gente não brigava, mas aprontamos, rolamos pelo chão, brincamos o tempo todo. Eu até levei livro para ler, né? Levei dois livros para ler. Eu não li, eu falei, não, eu vou ler o meu neto. Eu quero focar no meu neto, e foi muito gratificante. Que experiência maravilhosa, né? Você investir na vida de uma criança. E ele, no começo, me chamava de vovô, mas depois ele mudou para Paulo, porque acho que ele ouvia a minha esposa falando Paulo o tempo todo, então ele começou a me chamar de Paulo, e foi uma bênção, né? Acho que alguns de vocês viram as postagens, principalmente da minha esposa aí no Instagram, no Facebook, a nossa alegria, a bênção que foi. Nós temos passado lá algumas semanas, lá na área de Atlanta, na cidade de Alpharetta. Foi também uma oportunidade para eu, mais uma vez, estar lá na Igreja Perímeter, na cidade de Johns Creek, todos os domingos no culto ali, ver a programação de Natal, vivi tudo aquilo, foi muito bom. Graças a Deus, sou muito grato a Deus e sou muito grato também aos irmãos da ICT. Na verdade, quando estou aqui, tenho saudade de lá. E quando estou lá, tenho saudade daqui, porque eu amo muito essa gente querida, essa gente preciosa aqui da Igreja Cristã da Trindade. Bem, quero também humildemente pedir a vocês, não se esqueçam de curtir aí o nosso vídeo, de comentar e de compartilhar também, isso ajuda muito o algoritmo, e também de acionar o sininho para receber notificações, e não se esqueça também, por favor, por gentileza, de nos seguir lá no Instagram. Tá bem? E assim o nosso trabalho ele terá um efeito maior, né? Mais positivo para a vida de muitas pessoas. Esse é o nosso alvo. Pregar o Evangelho, disseminar, espalhar a verdade da Palavra de Deus, porque nós não temos uma outra coisa melhor para compartilhar do que a Palavra de Deus. Ela está acima de tudo, né? Tá bem, hoje eu quero então tratar com vocês sobre um tema muito interessante, as seitas e os seus mecanismos de controle. Porque nas últimas décadas a expressão lavagem cerebral ela começou a ser muito usada pela sociedade e pelas instituições religiosas ou seculares ao mesmo tempo. Em 1961, um psiquiatra americano chamado Robert Lifton, ele escreveu um livro, A Reforma do Pensamento e a Psicologia do Totalitarismo, um estudo de lavagem cerebral na China. Eu conheci esse autor pessoalmente quando eu participei de uma conferência em Nova York em maio de 2001, da American Family Foundation, a Fundação da Família Americana. Essa instituição foi fundada em 1979 e ela tem por alvo estudar psicologicamente os efeitos, né, dos trabalhos, os efeitos produzidos por seitas, por instituições abusivas na vida de famílias e de indivíduos também. E ela reúne profissionais de várias áreas, como da educação, da psicologia, da religião, também do jornalismo, da sociologia, de vários aspectos, e também de negócio em geral. Então é uma organização que se preocupa com isso. E o Dr. Robert Lifton, ele enumera 8 questões, 8 aspectos de como as seitas, elas controlam o pensamento das pessoas, né? E vamos então a eles agora, neste momento, o nosso alvo é ajudar
ajudar você que faz parte de uma seita, e se você não faz parte ainda, mas está sendo assediado por uma seita, que isso sirva de alerta para você, para que você não dê esse passo muito perigoso e muito prejudicial para a sua vida como indivíduo e também para a sua família, para a sua fé cristã. O primeiro passo que ele enumera, o Robert Lifton comenta, é isolamento. Quando as seitas separam o indivíduo da sociedade e da família. Eu vi isso acontecer diante dos meus olhos quando eu estava pesquisando a seita Moon aqui no Brasil. Eu me lembro uma vez lá na Avenida Cardeal, Arco Verde, eu vi se não me engano, dois irmãos, um rapaz e uma moça, que eram do Paraná, e eles estavam sendo dissuadidos diante de mim a não se conectarem mais com a família, deixa os familiares para cá, porque a seita Moon, ela ensinou ao longo do tempo de que as pessoas que o diabo mais vai usar para separar você de Deus são os seus familiares. Então, nós vemos aí como a seita trabalha esse isolamento familiar e social do adepto, né? Aliás, na própria conferência que eu participei lá em Nova York, em maio de 2001, eu ouvi o testemunho de um ex-munista, de um ex-adepto da seita do Reverendo Moon, e ele estava contando como a seita o separou da sua família e como que pela graça de Deus ele depois conseguiu reativar os laços com a família, e ele finalmente se desvencilhou, ele se libertou da seita Moon. Então o isolamento é dos familiares e da sociedade em geral. Por exemplo, os meninos de Deus, ao longo da história, isso pode ser constatado, as pessoas que aderiam aos meninos de Deus, se tornavam adeptos, elas, além de se isolarem, elas mudavam de nome. Então, geralmente nomes bíblicos, né? O rapaz passava a se chamar Arão, a moça passava a se chamar Miriam, e outros nomes iam sendo trocados, né? Então, as seitas usam este isolamento social, que é muito perigoso, para ela poder controlar o pensamento das pessoas. Uma outra técnica é a manipulação mística, que eu vou chamar aqui de terrorismo espiritual. De amedrontar as pessoas. Aliás, o medo é uma arma muito poderosa nas mãos de pessoas que manipulam, principalmente de líderes de seitas, de movimentos religiosos abusivos, né? Então, ao sair, né, qualquer desgraça na vida do ex-adepto é visto como a punição de Deus. Você vai sair, Deus vai te punir, Deus vai te castigar, porque você deixou a verdade, você deixou o único grupo que agrada a Deus aqui na Terra, né? Então, e as pessoas que saem desses grupos, elas ficam sem direção, porque para onde eu vou agora? Porque eu fui ensinado que só lá tem a verdade. É a única obra de Deus na Terra, para qualquer lugar que eu vá, né? Eu estarei no erro, eu estarei numa coisa errada aos olhos de Deus. Isso não é verdade, né? A nossa liberdade em Cristo, ela é primordial, e eu quero dizer que ninguém tem o direito, a autoridade de abusar de você e de tirar a sua liberdade. Ninguém tem esse direito. Tá? Então isso acontece também, né? Agora, isso serve, este medo, né, de que qualquer coisa que acontecer de errado é Deus pesando a mão sobre você, isso serve para controlar o membro, né, para mantê-lo preso ali, né? Se eu sair, muita desgraça vai acontecer. E isso não é verdade, né? Eu me lembro, eu já contei isso em lives anteriores, eu vou repetir. Certa vez uma mulher veio à nossa igreja, acho que ela veio umas 2 ou 3 vezes, e numa dessas vezes ela veio conversar comigo. Pastor Paulo, eu estou gostando muito da Igreja Cristã da Trindade. Eu gostaria muito de congregar aqui, mas o meu pastor, ele me disse que se eu sair de lá, eu vou estar debaixo de maldição. E eu tenho muito medo de estar debaixo de maldição. Falei, irmã, você não estará debaixo de maldição se você sair da sua igreja. Você já está. Você já está debaixo de uma maldição. A maldição de um líder abusivo, manipulador, egoísta, lobo, não é pastor. Não é pastor. Eu sempre preguei que as pessoas entram livremente na igreja e livremente elas saem. Elas têm toda a liberdade de saírem e de congregarem onde quiserem. Eu também não posso. Eu não posso ditar para as pessoas o que ela vai fazer.
Se alguém sair da Igreja Cristã da Trindade para se tornar Hare Krishna, ou para se tornar ateu, eu não quero saber de mais nada, né? Ou então eu quero ir para Macumba, eu não posso impedir a pessoa a fazer isso. Cada um tem a sua liberdade, cada um tem a sua consciência e cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus pelos seus atos. É assim que eu vejo. A única coisa que pode mandar em nós, né, a única voz imperativa na nossa vida é a voz da palavra de Deus. Pastor não manda em crente, bispo não manda em crente, apóstolos, entre aspas, não manda em crente. Quem manda no crente é a palavra de Deus, né? Nós devemos obedecer os nossos pastores, a Bíblia ensina isso, em Hebreus 13:17, mas é no Senhor. Se o pastor está ensinando a palavra de Deus, se ele é temente a Deus, ele não vai ser perfeito. Não existe isso. Mas se ele é fiel à palavra de Deus, então devemos dar crédito àquilo que ele está falando, sempre examinando o que ele fala à luz da palavra de Deus. Então é muito importante ter isso em mente. Uma outra coisa que Robert Lifton enumera é a exigência da pureza. As regras da seita estão nas suas publicações, estão nas publicações do grupo e não na Bíblia. As seitas criam regras, doutrinas, ensinamentos que não batem com a Bíblia. Geralmente um profeta, geralmente um anjo apareceu, geralmente uma nova revelação. Agora é a revelação final e assim por diante. Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos, porque a revelação de Deus está completa. Nós precisamos de iluminação para entender aquilo que foi revelado, está revelado por Deus na sua palavra. É o que nós precisamos fazer. Então, como isso é importante também para a nossa vida. Então, existe assim essa exigência de pureza. As pessoas são descritas como boas ou más, dependendo do relacionamento com a seita. Se alguém não questiona nada, né, um cordeirinho, né, uma vaquinha de presépio, é uma marionete, esse irmão é cheio do Espírito, este irmão é uma bênção. Mas se alguém questiona uma doutrina, pastor, eu não entendi aquilo, pastor, aquilo que o senhor ensinou, eu não consegui digerir, isso eu poderia me ensinar melhor. Irmão, isso é rebelião. Rebelião é pecado de feitiçaria. Não toqueis dos meus ungidos. Geralmente é assim. Não, nenhum líder está acima, nenhum pastor, nenhum líder religioso está acima de questionamento. E nós devemos estar abertos a isso, né? Como isso é importante também. Então a seita, ela mede o adepto pela sua obediência cega, né? Não é uma obediência inteligente, uma obediência com discernimento, mas uma obediência cega. E nós temos que estar abertos a questionamentos. E geralmente as seitas pregam uma santificação que vai além da Bíblia. Além da Bíblia. Lamentavelmente. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 16, aqui na versão NVT, nova versão transformadora. Não seja justo, nem sábio demais, por que destruir a si mesmo? Então, quando você exagera, como aconteceu no mundo pentecostal, e acontece ainda hoje em muitos círculos, nos pentecostalismos, os usos e costumes. Que a mulher não pode usar maquiagem, não pode cortar o cabelo, não pode usar batom, faz parte da maquiagem. Que não pode usar joias, que não pode usar brinco, nem uma corrente no pescoço, não pode usar pulseira, o homem não pode deixar a barba crescer e assim por diante. A roupa tem que ter esse comprimento, aquele. Tudo isso é julgo. E não é julgo bíblico, é julgo da carne, é julgo do homem. Porque o que está na Bíblia, eu tenho desejo, eu tenho prazer em obedecer. E a minha oração tem sido constantemente essa: Senhor, ajuda-me a te obedecer. Ajuda-me a obedecer a tua palavra. Mas eu não quero nada com doutrina de homens, com aquilo que não tem base na Bíblia, mas criada pela mente humana e muitas vezes fruto de capricho humano. Fruto de vingança e de outras coisas. E eu não quero saber disso para a minha vida. Cristo nos chamou para a liberdade. Uma outra coisa que este psiquiatra enumera é o culto da confissão. Confissão obrigatória.
Pecados graves, segundo os critérios da seita, têm que ser confessados imediatamente. E muitas vezes acontece na presença de outros, né? E os pecados serão usados como chicotes depois. Essa expressão do Lifton, para chicotear aqueles que pecaram, né? Ou então os líderes usarão essas confissões como controle. Olha, você fez isso, você fez aquilo, você se lembra disso e daquilo, e eles ficam lembrando para gerar culpa e para gerar uma fidelidade cega a eles ou à instituição. Tem muito disso, né? Tem muito disso. Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nisso. Eu sei de um movimento discipulado que chegou a São Paulo aqui na década de 80, e a igreja que veio lá de Boston, depois chamada Igreja de Cristo de Boston, e eles tinham essa forma de discipulado. Como é que eu sei disso? Porque tem pessoas na nossa igreja que saíram de lá. E eu pesquisei, na época eu pesquisava esse grupo também, já dei palestras sobre este grupo. E era assim, a pessoa era levada a confessar pecados do passado, que tinha cometido há muito tempo. E já tinham até parado de pecar, mas elas tinham que contar. E se elas não contassem, elas eram tidas como pessoas egoístas, fora do espírito, rebeldes, né? Rebeldes. E aquela informação era usada depois contra aquela pessoa. Então isso é muito perigoso também. Então, muito cuidado com essa questão. Olha só o estrago que uma instituição antibíblica pode trazer, pode produzir na vida de uma pessoa. Existe também o que ele chama de o conhecimento do sagrado. A ideologia da seita torna-se a moral definitiva para a existência humana. Exige-se reverência pelos líderes, né? E isso eu tenho tratado disso em algumas lives aqui. Eu não quero isso para a minha vida, tá? Eu não preciso de um tratamento especial porque eu sou um pastor. Eu não preciso disso. Aliás, eu não gosto dos adjetivos, o nobre pastor. Eu quero pedir aos meus amigos, às igrejas que me convidam para pregar, por favor, não use esses adjetivos. Eu detesto, me sinto mal com isso. O nobre pastor, o ilustre pastor, o renomado pastor. Gente, quando eu conheci o pentecostalismo, não tinha isso. Isso é produto dos últimos anos, das últimas décadas. Hoje os pastores só querem bajulação, serem elevados. E isso é síndrome de Lúcifer, isso é coisa do mal. E eu não quero que isso faça parte da minha vida, eu não quero que isso faça parte do nosso ministério. Eu não quero, de maneira alguma. Então, existe isso também. Uma outra coisa que Lifton enumera é a linguagem elaborada. As seitas usam bastante clichês para acabar com o pensamento, expressões ou palavras forjadas para pôr um ponto final na conversa ou na controvérsia. Termos como capitalista, imperialista, agora ele está falando da área da política, né? Mas isso era muito usado na década de 60, até hoje é usado, né? Foram usados por manifestante anti-guerra nos anos 60. Hoje nós temos ainda na área da política, são muito usados os termos fascista. Então, se eu não concordo com um grupo, né, aí eles já começam a me taxar de fascista. Olha, nazista, eu sou um nazista, eles vão dizer. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Eles são capazes até de taxar de nazista alguém que ama Israel, que apoia Israel, que tem políticas favoráveis a Israel. Eles têm a pachorra de taxarem de nazista, o que não faz nenhum sentido, uma coisa totalmente incoerente. Totalmente incoerente. Ou então terraplanista. Se eu defendo a Bíblia, se eu defendo a palavra de Deus, se eu defendo a infalibilidade da Escritura, e eu defendo que a Bíblia é inerrante, confiável, totalmente correta, infalível, eterna, eles já vão dizer, é um terraplanista. É desse jeito. Então eles usam esses clichês, porque para desqualificar a quem eles não gostam, Outro termo, também outro clichê muito usado, é usado pelos adventistas do sétimo dia, chamada pelos seus adeptos de a igreja do remanescente. Remanescente é quem ficou.
Só ficaram eles. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é chamada de Igreja do Remanescente. Por que que esses grupos usam clichês? Por que que usa essa linguagem elaborada? Porque os clichês são fáceis de memorizar. Eles têm um efeito imediato. Chama-se a linguagem do não pensamento, pois põe um ponto final da discussão, não permite qualquer consideração adicional. O pensamento já foi feito. Aliás, o reverendo Moon falou isso no Madison Square Garden, um grande parque em Nova York, acho que lá na década de 80, por ali, ou 70, ele diz: eu sou seu cérebro, você não precisa pensar, eu penso por você. O pensamento já está feito. É triste, mas é uma realidade. Outra coisa que Lipton enumera é quando o grupo coloca a doutrina acima das pessoas, né? E não apenas a doutrina, vou acrescentar aqui, coloca a instituição acima da pessoa. A instituição é mais importante, né? O indivíduo só tem valor na medida que se conforma aos modelos pré-estabelecidos pela seita, né? Ou pelo partido ou pela instituição. Enquanto ele for favorável, enquanto ele for interessante para o grupo, para aquela seita, ele tem muito valor. Mas depois que não for mais, ele perde o valor. Por exemplo, eu vejo isso em muitas denominações evangélicas. Enquanto o obreiro é jovem, ele está rendendo, ele tem pique, ele trabalha, ele tem muito valor. Mas depois que ele envelhece, ele é deixado de lado. Porque agora, o que ele pode fazer? Ninguém vai valorizar as intercessões dele que ele pode fazer hoje, o aconselhamento, a experiência de muitos anos. Isso se perde porque a sociedade, ela valoriza aquilo que é forte. O fraco ela não valoriza. E isso hoje tem denominações evangélicas que funcionam dessa parte. O desprezo pelos idosos é muito marcante em muitos círculos religiosos. Então, o interesse da instituição está acima do valor humano. E, em oitavo lugar, e por último, ele fala dos dispensados da existência. A experiência humana é subordinada à doutrina e à instituição. Não importa quão contraditório isso seja, pessoas contrárias não merecem viver. Então nós vemos isso, por exemplo, na política, nós vemos isso em países, em ditaduras, onde o ser humano não tem valor. O Estado mata a rodo, deixa morrer, abandona, porque aquilo não rende para o Estado. O Estado não tem não dá valor àquilo. O Estado enxerga dinheiro, enxerga poder, enxerga prestígio, o bem-estar físico apenas, e ele não tem interesse numa população vulnerável, numa população frágil, e geralmente, e tem igrejas que agem assim, e seitas também que agem assim. Então nós vamos ver isso acontecendo hoje. Então que este vídeo aqui sirva de alerta para você, compartilhe para que muitas pessoas possam ouvir este alerta, pessoas que estão já prestes a se unirem a um grupo abusivo, prejudicial e que vai machucá-las em todas as áreas das suas vidas. Vamos colaborar, por gentileza, e do Senhor virá a recompensa para a nossa vida, para a sua vida, para todos nós. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.